edificados. Eu declaro a unção, essa unção coletiva, alcançando o seu coração, trazendo refrigério, encorajamentos. Eu declaro, querido, a unção despedaçando o jugo sobre a sua vida, você experimentando do favor e da graça que há em Cristo Jesus, um tempo de paz alcançando a sua vida, um tempo de sabedoria do alto alcançando a sua vida. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que habita em nós. Querido, tudo que você precisa está dentro de você, se você nasceu de novo. Por isso não há nada melhor. Vamos declarar novamente. Sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação. Assim como nós cantamos, Pai, o Senhor pode fazer. Eu declaro um tempo de mudança alcançando a sua vida no nome de Jesus. A revelação da palavra de Deus, provocando uma mudança, querido, na sua vida. O conhecimento da verdade, mudando você de dentro para fora, te dando discernimento espiritual para que você discina a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para que você viva o plano que o seu pai sonhou para você, querido. Existe um plano, que ele planejou em cada detalhe, para que você experimente de uma vida abundante em Cristo Jesus, livre da condenação do pecado, livre da condenação da morte, livre de todo jugo de escravidão. Eu declaro a palavra de Deus que é viva e eficaz, que é espírito e vida, gerando fé no seu coração, renovando a sua mente, para que você possa ser guiado pelo Espírito. Um tempo de paz, de alegria, um tempo de mudança, um tempo de consolo, um tempo de crescimento, um tempo de prosperidade, um tempo de cura divina, de saúde divina, um tempo, querido, na presença de Deus, um tempo na presença de Deus. Obrigado, Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, sendo alcançados pela Tua palavra que é viva e eficaz. E eu te dou graças por espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso coração, no nome de Jesus. Você crê comigo? Então diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia. Graça e paz, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Se não está bem, diga para a pessoa do seu lado, vai melhorar. Como é que você tem certeza disso, pastor? A palavra de Deus me dá essa certeza, amém? Se você está em Cristo Jesus, querido, você está numa trajetória de melhora, e não numa trajetória de derrota. Derrota você tinha antes de Cristo. Lá você estava derrotado, preso no pecado, no sistema nesse mundo, separado de Deus, condenado ao inferno. Mas em Cristo Jesus, a sua trajetória não é mais de derrota. Porque Jesus venceu o diabo, venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Por isso Ele é a nossa garantia de que a nossa trajetória também será vitoriosa, amém? Então toda vez que você ficar
com dúvida, toda vez que você ficar ansioso ou preocupado a respeito do seu futuro, lembra-se que o seu futuro é glorioso, porque Jesus Cristo já ressuscitou, amém? Ele já venceu a morte, e por isso a nossa trajetória nele, amém? A nossa trajetória em Cristo, ela é assim de triunfo, ela é assim uma trajetória de vitória, é uma trajetória de paz, de justiça, de alegria, amém? E eu te encorajo, querida, a começar a se movimentar nessa trajetória. Não seja um espectador dessa trajetória, mas comece a dar passos de fé, 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 para que você possa realmente viver a plenitude daquilo que Cristo conquistou para você, amém? Por isso que o título dessa mensagem, eles já vão colocar aí, amém? É o maior habita em você. Olha que boa notícia para começar domingo pela manhã. Talvez a sua semana foi agitada, atribulada, cheia de pressão no trabalho, na família. Mas olha como é que Deus cuida de você. Olha como é que o Espírito Santo está interessado na sua vida. Olha como é que o amor de Deus é uma realidade. Ele te trouxe aqui nessa manhã, para você já começar ouvindo pela manhã, que o maior habita em você. Amém? Aleluia. Por isso a sua vida, querido, não precisa ser uma vida como esse mundo. A igreja, querido, ela não precisa viver de acordo com o sistema do mundo. Os filhos de Deus não precisam viver de acordo com a realidade de vida daqueles que ainda não nasceram de novo. Por isso que a nossa vida, querido, ela não precisa ser moldada, condicionada, governada por aquilo que está acontecendo nesse mundo. Essa não precisa ser a minha vida, essa não precisa ser a sua vida. Pastor, mas nós estamos nesse mundo, é verdade. Você está aqui em Juiz de Fora, olha que bênção, uma cidade abençoada que nós vamos alcançar pela palavra da fé. Amém? Você está aqui no melhor lugar, numa igreja que prega a palavra de Deus. Então sim, o seu lugar é aqui, querido, amém? Mas você não precisa viver de acordo com o sistema desse mundo. A sua referência não precisa ser a referência do mundo, das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Por que não precisa? Porque o maior habita em você, amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 João, carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo João aí estava falando sobre o espírito de engano que havia no mundo, mas também que havia um espírito de Deus sobre a igreja. E esse, querido, é um dilema que está presente até os dias de hoje. Existe um espírito de engano no mundo, porque o mundo jaz no maligno, amém? O mundo está sendo governado pelo príncipe deste século, ou o Deus desse mundo. Por isso que no mundo você não encontra justiça verdadeira, você não encontra paz verdadeira, você não encontra uma vida abundante de verdade. Por quê? Porque é um sistema falido, é um sistema condenado, e já está definido qual será o futuro desse sistema, amém? Porque Jesus vai voltar, e ao mesmo tempo que ele vai arrebatar a igreja, ele vai julgar esse mundo. Ele vai julgar o sistema desse mundo, ele vai julgar o Deus desse mundo e vai condenar o príncipe deste século. Amém? Existe esse espírito do anticristo no mundo, querido, trazendo engano e confusão, escravizando a vida das pessoas. Mas a igreja não está debaixo desse governo. A igreja não está debaixo desse espírito. A igreja não recebeu o espírito de medo. Pelo contrário, a igreja recebeu o espírito de ousadia, de amor e de moderação. Por quê? Porque o maior habita em você. Então, se no mundo tem um espírito de erro, na igreja tem espírito de sabedoria. Na igreja tem espírito de poder. Na igreja tem espírito de revelação da verdade. Na igreja, amém, existe sabedoria, favor e graça para que você possa avançar no plano de Deus. E é isso que está escrito aí no capítulo 4, né? Esse é o contexto, né, do capítulo 4. E o versículo 4 diz o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele
que está em vocês é maior do que aquele que está nesse mundo. O apóstolo João está dizendo que dentro da igreja, ou seja, aquele que está em nós, existe algo que é maior do que aquilo que está nesse mundo. Se o diabo é o Deus desse mundo, em você, aleluia, existe alguém que é maior do que ele. Se o diabo faz confusão nesse mundo, em você existe alguém que é maior do que ele. Se o diabo traz dano para esse mundo, em você existe alguém que é maior do que ele. Por isso a nossa posição em Cristo Jesus, não na nossa força. A nossa posição em Cristo Jesus é uma posição de vitória sobre as trevas. Amém? A palavra de Deus diz que em Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Por isso que com Cristo, como eu disse, só vai melhorar. Ainda que você ache que não está melhorando. Ainda que os seus olhos ainda não estejam totalmente abertos. Ainda que você não tenha a revelação completa do plano da vontade da palavra de Deus. A sua condição espiritual em Cristo Jesus é uma condição extraordinária. É uma condição de justiça, é uma condição de vida eterna, é uma condição de nova criação, querido. Por isso, eu declaro os olhos espirituais do seu coração sendo abertos no nome de Jesus, e a palavra de Deus renovando a sua mente, para que você possa discernir espiritualmente a sua posição em Cristo, a sua natureza em Cristo, o poder que opera em você em Cristo Jesus, para que você se posicione não como uma vítima do sistema, não como uma vítima da sociedade, não como um pobre coitado pecador que foi excluído pelas pessoas, porque esses não são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são reis e sacerdotes. Os filhos de Deus são embaixadores do céu na terra. Os filhos de Deus são uma nova criação, são justiça de Deus. Os filhos de Deus carregam o céu dentro deles. Os filhos de Deus são sal da terra e luz nesse mundo. Você precisa muitas vezes mudar a sua mentalidade e começar a se enxergar como Deus já te viu. Você precisa se enxergar, querido, como Deus já te viu. Como Ele está me vendo, pastor? Nós acabamos de ler. Filhinhos, Ele te chama de filhinhos. Você não é mais escravo nem servo. Deus não te vê como um empregado. Deus não te vê como um funcionário. Deus te vê como um filho. Ele fala, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Os falsos profetas, querido, são homens inspirados pelo espírito de engano desse mundo, que estão aí para confundir as pessoas e afastarem elas do conhecimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que eu e você, nós já vencemos os falsos profetas desse mundo, o espírito de engano desse mundo. Por quê? Porque aquele que está em nós, aquele que habita dentro de nós, no nosso espírito, no nosso homem recriado, é maior do que aquele que está nesse mundo. A Bíblia fala que Satanás, ele é o Deus desse século. Ele é o príncipe deste mundo. E ele adquiriu, ele roubou essa posição de Adão, quando Adão pecou. Porque o diabo, ele não adquire, o diabo só rouba. Amém? O diabo não compra, o diabo se apropria. Por isso ele é o pai da mentira, por isso ele está na injustiça. E quando Adão, o homem, pecou, Adão era o governante da terra. E quando Adão peca, ele entrega o governo da terra para o diabo. Por isso a Bíblia reconhece que nesse mundo caído, o diabo é sim um príncipe, é sim um Deus, mas que está com os seus dias contados, porque o seu futuro é o lago de fogo. Ei, o futuro dele é lago de fogo, amém? Por isso você pode ficar tranquilo, porque em Cristo Jesus, ele já foi derrotado, amém? Ele já foi destronado, ele já perdeu a influência sobre a igreja. Ele ainda pode influenciar esse mundo, mas sobre a igreja, querido, o sangue de Jesus te justificou, amém? O Espírito Santo habita dentro de você, ele é o penhor da sua herança, ele te colocou numa posição de autoridade espiritual. Por isso você pode pisar escorpião,
serpente e toda a força do inimigo, e nada pode te fazer dano algum. O maior habita em você, amém? Se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, de verdade, não apenas levantando uma mão vazia, mas se você realmente creu com o seu coração e confessou com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, se essa decisão você tomou, fruto do arrependimento que Deus colocou no seu coração, se você ouviu a palavra de Deus, percebeu que estava no caminho errado, e resolveu abrir o coração para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você fez isso de uma forma genuína, você nasceu de novo. E quando você nasce de novo, querido, o maior passa a habitar dentro de você. O maior não habita em você porque você frequenta igreja. O maior não habita em você porque você tem uma religião. O maior habita em você se você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se isso aconteceu, querido, o maior agora habita em você. Por isso, você agora não precisa andar com medo, não precisa andar preocupado com o futuro. Você não tem que ter a vida que esse mundo tem. Você precisa ter a vida que o seu Pai planejou para você. Amém? Aleluia. Dentro de você existe um poder divino para te conduzir em triunfo. Dentro de você, querido. O poder maior hoje na igreja está onde? Está dentro das pessoas que nasceram de novo. Lá é a maior fonte de poder que tem hoje no planeta Terra. Porque o céu veio parar dentro do homem recriado. Tudo que havia no céu está dentro do espírito humano. Todo o poder que operava na vida de Jesus, quando ele caminhou na terra como homem, hoje opera naqueles que nasceram de novo. Por isso a Bíblia diz que o maior habita em você. Existe um poder divino, querido, dentro do seu espírito, para te conduzir em triunfo sobre os problemas, sobre as adversidades, inclusive para te dar sabedoria para não tomar decisões erradas que vão trazer dificuldades. Esse poder, ele te ajuda na pressão, mas ele também te ajuda na precaução. Amém? Ele te ajuda para suportar o dia mal, mas ele também te dá sabedoria para se desviar do caminho errado. Amém? Existe um poder dentro de você, querido. O maior habita em você. Aleluia. Mas quem é esse que habita em você? Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16 e 17, Jesus estava conversando ali com os discípulos. E ele fala um pouquinho sobre o Consolador. O versículo 14 diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja em vocês para sempre. Olha só, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é esse Consolador? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará com vocês. Ou seja, como eu disse no início, neste mundo, amém, o mundo jaz no maligno. Por isso o mundo não conhece esse poder que habita em você. O mundo não tem acesso a esse poder divino que em Cristo você recebeu. É necessário nascer de novo, para que o maior venha habitar dentro de você. E quem é o maior? É o Consolador, o próprio Espírito Santo. Amém? O mesmo Espírito que operava na vida de Jesus. Por isso Jesus falou: vocês vão fazer vão fazer as mesmas obras, e vão fazer obras maiores do que eu fiz. Você já se viu dessa forma? Fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia? Não, pastor, eu sou coitado de mim. Coitado, por quê? O maior habita em você. Se você não se vê dessa forma, você jamais viverá desse jeito. Pensa comigo. Você vive de acordo com aquilo que você pensa que é. Quem você é? Ah, eu sou mineiro, eu sou Juiz de Fora,
Meu nome é Fabrício. Eu penso, por isso, vou fazer igual o filósofo agora, eu penso, logo existo, não é assim? Ou seja, você vive de acordo com aquilo que você pensa. Então, se você não se vê da forma que a palavra de Deus diz que você não vive desse jeito, mesmo sendo verdade. Mesmo sendo verdade. Por isso você precisa renovar sua mente com a palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Não fiquem parecidos com o mundo. Não pensem de acordo com o que o mundo pensa. Não, essa não é a vontade de Deus. Ele diz, mas, ou seja, ao contrário disso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renove a sua mente, mude a sua forma de pensar, altere a sua mentalidade. Para que eu devo fazer isso? O versículo responde, para que você experimente e não apenas ouça falar, amém? Para que você experimente, não apenas ouça falar sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus quer que você experimente, não apenas ouça falar a vontade dEle. Amém? Por quê? Porque o maior habita em você. Querido, a palavra aí, outro, no original grego, significa alguém da mesma espécie. Quando Jesus diz, eu vou enviar outro, Ele está dizendo, eu vou enviar alguém que é igual a mim. O Espírito Santo não é menor do que Jesus. O Espírito Santo tem a mesma natureza, da mesma espécie de Jesus. Jesus era um. Jesus não era onipresente. Jesus não podia estar em Jerusalém e também no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Por isso era necessário enviar outro, que tivesse a mesma natureza, mas que pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo tem a mesma natureza de Jesus, mas não está limitado ao corpo físico de Jesus. Por isso ele pode habitar dentro de você e habitar dentro de mim. Por isso ele habita no seu irmão e também habita naqueles outros que nasceram de novo. Por isso, hoje sim, a igreja é uma igreja triunfante, porque o maior habita dentro de nós. A palavra consolador, querido, significa conselheiro, ajudador, intercessor, é o paracletos. O Espírito Santo está dentro de você para te ajudar. O Espírito Santo está dentro de você para interceder por você. O Espírito Santo está dentro de você para te dar conselhos sobre o seu futuro. O Espírito Santo está dentro de você para consolar você no momento de tristeza e angústia. O Espírito Santo está dentro de você para te encorajar quando você estiver com medo. O Espírito Santo está dentro de você para te encher de ousadia, para abrir a boca no momento de pressão e declarar a palavra de Deus. O Espírito Santo está dentro de você para que você viva a verdade do Evangelho. E o Evangelho deixe de ser uma teoria, um costume, uma tradição, porque o cristianismo não é isso. Cristianismo é uma experiência pessoal com Deus que está vivo. Cristianismo é uma experiência pessoal com Deus que está vivo. Por isso Ele te cura, por isso Ele te ajuda, por isso Ele te abençoa, por isso Ele te promove, por isso Ele te protege, por isso Ele te livra, porque Ele está vivo, e Ele é todo poderoso, e o melhor da história, Ele te ama. Hein? Ele é todo poderoso, Ele está vivo, e o que é melhor de tudo, Ele ainda te ama. Então, querido, o Espírito Santo está dentro de você, para que você possa realmente fazer a diferença nesse mundo. Aquele que habita em você, presta atenção, aquele que habita em você é maior do que o diabo. Pastor, lá perto de casa tem um pessoal que é envolvido com macumba, com feitiçaria. Vai lá, ora por eles e repreende esse demônio. Ué. Por quê? Porque o maior habita em você. Pastor, eu passei na rua outro dia, vi um cadeirante. Vá lá, impõe a mão sobre o cadeirante e ora por ele. Por quê? Porque o maior habita em você. Querido, existe um poder extraordinário dentro de você esperando alguém acreditar nessa verdade e começar a ativar esse poder no dia a dia.
para influenciar outras pessoas, para mudar a realidade de outras pessoas. Pastor, e se não acontecer? Isso não é problema seu. Amém? A responsabilidade de curar não é minha, a responsabilidade de libertar não é minha, a responsabilidade, essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é não atrapalhar o poder de Deus se manifestar através de mim. Porque se Deus colocou um poder dentro de você, é porque tem um propósito. Vou te fazer uma pergunta: você tem sido uma represa ou você tem sido um rio desse poder? Você represa o poder ou você libera poder? Você quer o poder só para si mesmo, para lucro, conforto e benefício, ou você quer o poder para mudar a realidade da sua cidade, para mudar a realidade do seu bairro, para mudar a realidade do seu trabalho? Querido, não atrapalhe o poder. Não atrapalhe o poder de Deus que está dentro do teu espírito. Se mova junto com Ele. Seja um facilitador. Seja um canal de poder sobre a vida de outras pessoas. Por quê? Porque o maior habita em você. E aquele que habita em você é maior do que o diabo. É maior do que a morte. É maior do que a doença. É maior do que a miséria. Quem habita em você? O próprio Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Querido, é Deus. Ei, o Espírito Santo é Deus. O Criador do sol, da terra, de todas as coisas. Ele habita dentro de você. Por isso ele é maior do que o diabo. Por isso ele é maior do que a doença. Por isso ele é maior do que a morte. Existe um poder, querido, grandioso, extraordinário, poderoso, dentro daqueles que nasceram de novo. Por isso só vai melhorar. Diga para a pessoa do seu lado, só vai melhorar. Só vai melhorar, querido. É impossível não melhorar. Porque existe um poder dentro de você, querendo se manifestar, querendo fluir através de você. Colossenses capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, ou seja, a igreja, aos santos, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mundo precisa conhecer esse mistério que foi revelado. A igreja, ela veio trazer luz sobre quem era Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus. O mundo precisa conhecer Deus através de você. É por isso que o maior habita em você. Ah, pastor, eu achei que o maior habitava em mim para me levar para o céu. Mas não é só para isso. Isso está incluído no pacote. Mas se esse fosse o único propósito, por que você ainda está aqui? Era melhor ter ido para o céu do que ficar tendo que lidar com o sistema desse mundo. Se você ainda está aqui, querido, é porque existe alguém no mundo que ainda precisa conhecer a verdade. Você foi chamado para trazer esperança para as pessoas. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Tem pessoas no mundo que não têm mais esperança. Elas não têm perspectiva de futuro. Elas têm medo da morte. Elas estão pensando em suicídio. Elas estão pensando em divórcio. Elas estão pensando em fechar a empresa. Elas estão pensando em impedir demissão do emprego. Elas querem fugir. Elas querem se trancar num quarto. Porque elas não têm esperança. Quem não tem esperança, querido, não tem prazer em viver. Quem não tem esperança reclama do presente. Epa, pegou aí? Quem não tem esperança reclama do presente. Por quê? Porque ele não enxerga além. Ele só enxerga o que ele está aqui, ó, que está perto dele. Aí, como, às vezes o que está perto não é tão agradável, então ele reclama. A esperança faz com que você olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para aquilo que está adiante de você. E isso afeta o seu presente. Isso muda a sua perspectiva. Isso altera a sua visão da vida. Cristo em você, querido, é a esperança da glória de Deus. Pessoas precisam receber essa informação, essa revelação, ouvir essa mensagem,
para que elas possam sair dessa posição de tristeza, de depressão, de morte, de angústia e de sofrimento. O maior habita em você, para que Cristo em você seja a esperança da glória na vida de outras pessoas. Amém? Oh, aleluia. Tudo que você precisa está dentro de você. Se o maior habita em você, por que você busca as coisas do lado de fora? Pensa. Se o maior habita em você, por que você é governado pelo lado de fora? Se o maior habita em você, por que te incomoda tanto o que acontece do lado de fora? Querido, se o maior habita em você, está na hora de você aprender a olhar para dentro, amém? E começar a viver de dentro para fora, pela fé e não pela vista, amém? Viver pelo que crê, não pelo que vê. Viver por aquilo que está dentro de você e não por aquilo que você consegue tocar com a sua mão. O maior habita em você, para que você seja governado por ele, de dentro para fora. E ao invés de você ser influenciado pelo mundo, você vai se tornar uma influência neste mundo. A única forma de você influenciar o mundo caído é se você aprender a viver de dentro para fora, porque o maior habita em você. Enquanto você vive de fora para dentro, você não influencia, você é influenciado. Enquanto você vive de fora para dentro, o seu humor é de acordo com aquilo que acontece, com as circunstâncias. Enquanto você vive de fora para dentro, o que você fala é apenas um reflexo daquilo que você vê com os olhos naturais. Mas a partir do momento que você começa a crer na palavra de Deus, e que o Espírito Santo que habita em você, te dá convicção da verdade, e você começa realmente a se mover pela fé, crendo com o coração, falando com a boca, algo acontece. O Espírito da fé, ele começa a fluir através de você, e aquilo que está dentro, começa a se manifestar do lado de fora. Aquilo que está dentro, começa a se manifestar do lado de fora. Aquilo que está dentro, começa a se manifestar do lado de fora. Essa é a vontade de Deus. Cristo em você é a esperança da glória. Amém? Deus deseja que aquilo que você carregue, que você carrega, seja liberado sobre a vida de outras pessoas, e também sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. O que eu devo fazer então, pastor? Vamos ler junto, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus capítulo 9, versículo 36. E aí o louvor já pode ir daqui a pouco se preparando para subir. Mas vamos ler primeiro o texto. Mateus capítulo 9, versículo 36. No versículo anterior fala que Jesus ele percorria as cidades e as aldeias, curando os enfermos, libertando os cativos, ensinando e pregando a palavra de Deus. E aí, nessas viagens que Jesus fazia, ele tinha contato com a realidade do mundo. Assim como eu e você, Jesus, ele tinha contato com o sofrimento do mundo. Ele tinha contato com o sistema do mundo. Ele tinha contato com as obras que o diabo realizava no mundo. E qual foi a reação de Jesus diante dessa constatação? Versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha consciência de que o maior habitava nele. Amém? E quando ele comparou a realidade dele com a realidade das pessoas, ele se compadeceu das pessoas. Jesus tinha consciência de que o maior habitava nele, porque ele pregava, ele ensinava,
ele expulsava demônio, ele curava enfermo, ele fluía no poder e nos dons. Mas quando ele enxergava as pessoas, ele não era indiferente. Ele tinha compaixão e misericórdia das pessoas. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí olha o que Jesus diz. Então Jesus disse aos seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Olha o que ele disse para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus sabia que o maior habitava nele, mas quando ele viu o tamanho da seara, ele constatou: a seara é grande, eu sozinho não consigo. Porque ele não era onipresente. Ele não podia estar em Jerusalém, Brasília, Moscou e Pequim ao mesmo tempo. E aí o que ele fala para os discípulos? Olha, peçam o Senhor da seara, que é Deus, para enviar trabalhadores, que vão continuar o que eu comecei, que vão fazer as mesmas obras que eu faço, e que vão fazer ainda obras maiores do que eu fiz. E dessa forma, essas multidões serão alcançadas pelo Evangelho, pela verdade da palavra de Deus. Essa é a expectativa que Deus tem a nosso respeito, querido. Porque se o maior habita em mim, eu preciso liberar o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Eu não posso viver uma vida egoísta, individualista, pensando só em si próprio. Querido, o maior habita em você, para que você possa trazer esperança, trazer transformação, trazer cura, trazer restauração, trazer realmente a revelação da verdade, para que a vida de homens e mulheres que estão aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor, sejam alteradas no nome de Jesus. Amém? Jesus teve compaixão, querido. E compaixão é o amor em ação. Você quer descobrir se você ama as pessoas de verdade? É só verificar se você está se movendo em compaixão. Porque a compaixão é o amor em movimento. É quando o amor sai da teoria e da intimidade e se torna uma ação concreta em favor de alguém. Compaixão é o amor em movimento. Jesus teve compaixão das pessoas. Ele se colocou em movimento, porque ele tinha consciência do poder que ele carregava. Sabe, as pessoas da nossa cidade, elas precisam conhecer a verdade do Evangelho. Tem pessoas que você encontra com ela todo dia, no ônibus, todo dia no trabalho, todo dia na padaria. Talvez eu nunca vou ter a oportunidade de me encontrar com essa pessoa. Mas já parou para pensar que se você está encontrando com ela sempre, é porque Deus quer fazer algo através da vida dela e você é esse instrumento de mudança? As pessoas da nossa cidade, querido, elas precisam conhecer o Evangelho. Por isso eu e você temos que nos mover em compaixão. Não dentro da igreja, mas fora da igreja. Porque aqui a maioria já foi alcançada. Eu posso sim andar em amor com meu irmão, claro, abençoar a vida dele, dar uma palavra, edificar ele, servir ele em algum departamento. Isso também é compaixão. Mas quando Jesus olhou ali o contexto, ele olhou para as multidões, como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam aflitas e exaustas, ou seja, elas estavam condenadas, sofrendo, escravizadas, sem esperança no mundo. Eu e você, nós já temos um pastor. O bom pastor, Jesus, já é o nosso pastor.
nós não estamos mais aflitos e exaustos, porque o maior habita em nós. O maior habita em você, querido. Você não é mais uma ovelha sem pastor, amém? O bom pastor já deu a vida por você, você já foi salvo. Você não está mais perdido. Mas existem pessoas na nossa cidade que estão presas na idolatria, na feitiçaria e na religiosidade, presas em vício, presas numa vida que afasta elas do plano de Deus. Elas precisam ouvir a verdade do Evangelho. O maior habita em você, para que você traga esperança para essas pessoas, para que você faça algo se compadecendo delas. Fica de pé. Aleluia. Sabe, querido, juntos nós podemos mudar a vida de muitas pessoas. Esse é o papel do verbo da vida. O verbo da vida está aqui para mudar a cidade, para mudar a vida de pessoas. Nós não somos um clube de entretenimento. Você não vem aqui para se divertir. Aqui você não é um lugar de entretenimento, para passar tempo. Não. Nós temos uma missão clara: alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira com a palavra da fé, ousadia e amor, porque nós temos a consciência que o maior habita dentro de nós. Por isso nós vamos nos mover na ousadia do Espírito, andando em compaixão pelas pessoas. Nós não vamos ficar indiferentes ao que está acontecendo na nossa cidade. Nós vamos levantar a nossa voz, seja em oração, seja em atitudes de amor, seja através de decisões que vamos tomar no dia a dia, para mudar a vida de outras pessoas, porque o maior habita em mim, e precisa habitar também dentro de mais pessoas, e precisa mudar a vida de outras pessoas. Oh, aleluia! O maior habita em você, querido. Deixa esse poder fluir através da tua mão. Impõe a mão sobre os enfermos. Deixe esse poder fluir através da sua boca. Pregue o Evangelho. Dê um bom testemunho no ambiente que você está inserido. Seja a sal da terra, seja a luz do mundo, seja um canal do poder, do amor, da justiça, da paz, da alegria que há em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Ah, querido, e você não precisa fazer isso sozinho. Não. Em Atos, capítulo 2, versículo 46, diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Eles estavam no templo e eles estavam de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles faziam isso, enquanto eles estavam juntos, enquanto eles estavam no templo e também nas casas, enquanto eles estavam tendo momentos de comunhão, de relacionamento, enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam compartilhando da palavra de Deus, olha o que acontecia. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe, você não precisa cumprir a sua missão sozinho. Nós podemos fazer isso juntos. Podemos fazer isso como igreja aqui, nesse ambiente, num culto, mas podemos fazer isso através dos grupos de conexão, que são as reuniões nos lares, aonde nós estamos juntos, aonde você pode convidar pessoas, sua família, seus amigos, seu vizinho, para que eles possam ser alcançados também pela palavra de Deus. Como igreja, querido, nós estamos aqui para te encorajar, para cooperar com o seu chamado, para que você se torne cada dia mais a esperança da glória de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Oh, aleluia! Ah, querido, os grupos de conexão não são uma ideia, uma estratégia humana, é uma ideia de Deus, para alcançar a nossa cidade com a palavra da fé. Amém? Então, esteja atento às direções de Deus, esteja atento às instruções que Deus tem te dado, se envolva com a visão, com o propósito, e seja alguém
que vai promover esperança no ambiente que você está inserido. Amém? Pode ministrar o louvor. Adore a Deus e pense, deixa o Espírito Santo terminar no seu coração aquilo que nós anunciamos nessa manhã. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir.